Bem-vindos ao STCcast. Olá a todos, bem-vindo a mais um STCcast, aquele podcast para a comunidade que tem interesse na relação acadêmico-científica, né? E hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, mas antes de apresentá-lo, eu quero dar minhas boas tardes, meu amigo, doutorando Demis Ferreira de Mello. E aí, Demis, tudo bem? Como que você está? Empolgado para essa entrevista de hoje? Olá, João. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Empolgadíssimo. Nosso convidado hoje especialíssimo, né, João? E acho que o papo hoje vai ser bastante interessante. Então, Pois é. vamos embora. É isso aí, Demis. O papo hoje vai ser muito especial, principalmente para mim, que já conheço ele de longa data, é uma pessoa que acompanhou a minha trajetória, né, e me deu muita força. E eu tenho mais do que a honra de apresentar o professor doutor Luiz Vitor Silva de Sacramento, da Universidade Estadual Paulista, né, Unesp, do campus de Araraquara, né? Professor, seja mais do que bem-vindo. Muito obrigado pelo prestígio. Tudo bem contigo? Tudo bem, João? Boa tarde aí todo mundo que está ouvindo. Eu aceitei esse convite pela sua alegria do próprio convite, viu, João? O que você acha? Eu estou muito feliz, viu, professor? Muito feliz mesmo em tê-lo aqui hoje para esse bate-papo, né? Obrigado de verdade. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. Apesar que já fiquei sabendo de antemão que já acabou as tuas obrigações na diretoria de ciências farmacêuticas, né? Então conseguiu essa brecha para a gente, né? Que bater um papo. E professora, acho que o que a gente está tentando fazer com essa iniciativa e quando a gente conversa com todos os professores, né, é tentar melhorar um pouco essa relação como um todo, né? Tanto na formação de novos docentes, quanto também partindo agora um pouquinho para o lado da pesquisa, também naquela relação docente-discente, né? Uma formação mais humanizada, visto que tantos alunos de pós-graduação estão em situação de depressão, ansiedade, ainda mais devido a esse momento de pandemia. E como você pegou ainda como diretor aí da Universidade de Ciências Farmacêuticas um pouquinho ainda, né, na pandemia, o que vocês pensam desse tema e o que a universidade tentou organizar, planejar, pensando tanto na saúde mental aí dos professores e dos alunos nessa época? Antes de eu responder a sua pergunta, João, gostaria de cumprimentá-lo pela iniciativa desse projeto. E é uma iniciativa muito corajosa você utilizar, né? Você está super moderno, né? Você está usando ferramentas do tempo, do momento, para trazer temas que envolvam aí ciência, formação. Então, foi uma grande sacada essa que vocês montaram, esse projeto. Estou vendo o seu doutorando aí dando apoio, e você está multiplicando, né, essas intenções, essa ideia fantástica de trazer as pessoas para um bate-papo e, ao mesmo tempo, gerar, né, conhecimento, ao mesmo tempo, trazer esse apoio que muita gente precisa, principalmente nesse momento que nós estamos distanciados, vamos dizer assim, né? Então, primeiro, parabéns pela iniciativa, pelo projeto, e o que depender de mim, eu vou estar torcendo aqui de São Paulo para que isso vá para frente, tenha um futuro bacana e que atinja cada vez mais um número maior de pessoas. Tá? Então, parabéns aí pelo desempenho aí do projeto. Obrigado, professor. Eu vou chorar daqui a pouco. E pensando, já respondendo, né, a tua questão, para quem não sabe, eu fiquei 4 anos à frente da direção da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, de janeiro de 17 a janeiro de 21. E, infelizmente, no último ano de gestão, né, nós tivemos que enfrentar a questão aí da pandemia, que no início começou assim de uma maneira, para nós da Faculdade de Farmácia, de uma maneira de surpresa,
porque nós aqui do campus de Araraquara fomos a primeira unidade a ter que lidar com o problema diretamente voltado para a questão da transmissão do coronavírus, né? Nós tínhamos alguns alunos que estavam fazendo estágio no exterior, e esses alunos retornaram quando a pandemia ainda não estava totalmente, vamos dizer assim, encaixada naquele modelo de contenção. Então, nós tivemos que enfrentar um momento muito difícil de decisões, né? Inclusive suspensão de aulas, como maneira de segurar uma disseminação dentro da própria sala, dentro da própria classe, né? Então, a gente teve que, no momento, nós e a coordenação de curso, tomarmos decisões baseadas na ciência, né? No começo, a professora Ana Marisa, não sei se você lembra dela, ela dividiu comigo a direção da faculdade nesses 4 anos. E o que nos ajudou muito é que as nossas profissões, embora eu seja engenheiro agrônomo e ela farmacêutica, eu, do meu lado, a gente sempre lidou com epidemiologia, é forte essa questão da segurança sanitária no campo. Então, as medidas de contenção de uma disseminação de um agente etiológico é muito comum para nós que trabalhamos com agronomia, assim como para a área do farmacêutico, né? O que muda um é a área hospitalar e o outro é a área do campo, mas o problema de doença, de controle de doença, é praticamente o mesmo. Então, nós fizemos uma reunião, eu tive oportunidade de conversar com vários, tive a oportunidade de compartilhar, naquele momento de decisão, a competência, né, da professora Ana Marisa, da professora Thais Bauab, se deve lembrar dela também, ela estava à frente do conselho de curso na época. Então, as duas têm formação em microbiologia. Então, né, isso aí auxiliou muito as nossas decisões no momento. E, para nossa felicidade, João, nós não tivemos nenhum caso registrado de Covid na faculdade até hoje, né? Então, foi uma questão bastante... que nós tomamos a frente disso com bastante afinco. E, só para você ter uma ideia, esses fatos aconteceram em fevereiro e março de 2020. Então, logo no início, em que estava aquele trágico quadro na Europa, na Ásia, as pessoas sem saber o que fazer. Então, a gente se arvorou com a ciência, né, nesse momento. Então, a gente já sabia o que, no mínimo, nós deveríamos fazer dentro da nossa comunidade. E isso, como eu falei para você, o que se faz no campo, se faz na área hospitalar, para a contenção de um agente etiológico. Nós não inventamos a roda. A gente simplesmente seguiu conhecendo como um vírus ele pode ser propagado, quais são os meios de você conter qualquer um desses vírus. Então, não foi difícil, nesse sentido, da gente buscar informações da ciência e colocá-las em prática na nossa faculdade. Por quê? A comunidade está preparada. Nós temos alunos que estudam ciência, professores que professam ciência, profissionais que trabalham com ciência. Então, a gente conseguiu fazer com que isso ficasse mais palatável para todo mundo. Então, todos entenderam a mensagem. Então, a gente só foi conduzir, só fizemos colocar em prática. E, no final das contas, tivemos esse grato resultado de nenhum aluno, principalmente aluno e quem trabalha diretamente com o aluno, contaminados com Covid no ambiente universitário. Óbvio que foram relatados ao longo do ano algumas infecções, mas a partir do momento em que as pessoas não mais adentravam o campus universitário. Então, foram contaminações externas e lá ficaram. Eu acho que é importante frisar, né, e ressaltar o que você vem mencionando, né, professor, todo tempo. Decisões pautadas com base na ciência, sim, né? Sim. Com base nas ciências, porque elas se sustentam e é o que a gente tem de melhor quando a gente chega num momento como esse, né?
e a importância da multidisciplinaridade, né? As áreas interligando, né, Denis? O que você acha Exatamente. desse começo de entrevista do professor aí? Não, inspirador, né, primeiramente, e aprendizado, né, que a gente vê que a aplicação realmente do conhecimento científico, nesse caso, deu bons frutos, né, um excelente caso de não ter nenhuma infecção, né, nessa época, nenhum quadro de infecção nessa época, graças a medidas pautadas pelo conhecimento científico e a E, aplicação dessas medidas, né. e vale ressaltar que foi bem no começo, né, professor? Como é difícil, porque você tem que trabalhar no escuro, né? No escuro. A gente não E sabia muito, aliás, não não sabia, sabíamos quase ninguém nada. sabia nada, né? É, Então, assim, Nada. como deve ter, eu imagino como você naquele momento, e acredito que sempre essa é a melhor decisão, né? Se cercar de profissionais que são da área, que têm o conhecimento, e aí, às vezes, a gente tem que, como um líder, né, acatar todas as decisões em conjuntos para realmente isso, é preservar a vida, né? E neste caso, a vida de milhares de servidores e alunos que estavam ali, né? Trabalhando e João, eu vou ser sincero com você, e com você também, viu, Denis? A, vamos dizer assim, a circunstância, né, de um momento grave, que a gente não sabia a profundidade dele, a gente poderia imaginar alguma coisa, né, nos levou a cada vez mais partirmos para esse lado. Porque a partir do momento em que isso começou a surgir, parece que a comunidade, cada um começou a correr para um lado. Sabe quando você joga algum objeto no meio, agora eu fazendo as minhas analogias, né? Então você joga um objeto no carreiro de formiga, então elas perdem aquela orientação e aí cada uma começa a correr para tudo quanto é lado e o negócio vira uma confusão sem tamanho. Então nós também enfrentamos isso, né? A divergência, porque no mundo científico, incluindo aqui, eu falo isso, incluindo o mundo o âmbito aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, obviamente não há unanimidade. Até mesmo no momento de pandemia, várias pessoas emitiam opiniões contrárias àquilo que a gente havia planejado. com certeza. Então, não pense você que nós não enfrentamos resistência. Resistência, né? Nós Enfrentamos vimos isso muita resistência. na briga da comunidade médica como um todo também, dos Vocês farmacêuticos também viram, como um vocês todo, viram. pois né? é. Nós Infelizmente sempre acaba tendo, né? enfrentamos também posições divergentes daquilo que a gente estava programando, mas a gente conseguiu uma certa fluência das nossas ideias, das nossas ações, convencendo as pessoas que a ciência era o melhor caminho. Então, no campus de Araraquara, o que ajudou, na verdade, o campus de Araraquara? Eu posso te dizer, João, que nenhuma das 4 unidades teve alguma contaminação até hoje, Sim. porque a gente conseguiu uma unanimidade em termos de ação, tanto na Faculdade de Odontologia, que também faz parte do nosso campus, o Instituto de Química e a Faculdade de Ciências e Letras. Os dirigentes à época pensavam em uníssono, não que nós fôssemos unânimes, mas pensávamos em uníssono. Então, a gente teve o apoio da ciência nesse sentido. Então, a gente caminhou para o mesmo lado. E foi muito gratificante participar de reuniões onde cada um exprimia o seu lado, defendia o seu lado com unhas e dentes, mas no momento correto foi um momento interessante em que os laços foram se soltando e cada um foi cedendo, né, para poder chegar no bem comum. Então, isso foi muito interessante. O comitê local da Covid que foi montado aqui em Araraquara foi bastante proveitosa essa participação. Todos nós aprendemos, tanto nós com a área médica, quanto a área médica com a área técnica da farmácia, com a questão da virologia. Então, isso aí foi muito gratificante e todos puderam entender. Então, as decisões que chegavam, os comunicados que chegavam à comunidade,
Óbvio que eles enfrentavam resistência, mas eles chegavam com uma forte base que negar essas bases dentro da própria unidade universitária era demonstrar que você não sabia, que você não professava, que você desconhecia a ciência. Então, nesse caso, a gente teve uma vantagem. Eu não esqueci o restante da pergunta, não, né? Você falou aí a respeito... Porque aqui, professor, é desse jeito, a gente vai emendando o assunto, eu mesmo já estava doido para te pegar um gancho desse jeito, Demis já tinha mandado uma mensagem aqui que Demis queria fazer uma colocação também. É bom vocês me frearem, porque eu falo demais. E a gente vai falando, não se preocupa, vai não. Falando. Demis, você queria fazer uma analogia com essas decisões e com alguma coisa, professor Luiz Vitor, aí? Não, só a questão de que, tipo, na sua posição como diretor, né, acho que chegou um momento de você tomar muitas decisões um pouco mais difíceis, né, principalmente quando o senhor havia comentado em relação a que poderiam existir algumas divergências, né, e aí João teve comentado antes que o senhor é praticante de yoga. Inclusive, eu fui um dos seus alunos, né, lá na biblioteca, 6 horas da manhã, não por muito tempo, claro, porque eu não conseguia acordar às 6 da manhã todos os dias, mas... Interessante demais, viu? Aí eu quero saber se isso ajuda o senhor nessa posição e também em outras decisões também da sua vida. Olha, Demis, João, foi bem lembrado essa parte, né? Porque geralmente quem trabalha mente, corpo, né, geralmente tem a conseguir, né, suportar mais esses tipos de opiniões diferentes, raciocinar, né, parar para pensar antes de tomar uma decisão, escutar todo mundo. Então, talvez, isso é uma curiosidade minha também, né, que Demis deixou aí bem lembrado. O que você acha que se essa prática, né, desempenha também? Deixa anotado aí a questão do suicídio, do Setembro Amarelo, que eu falo numa outra oportunidade, mas ainda hoje, óbvio. Né? Mas vocês me lembrem, se eu não falar nada, vocês me lembrem que eu sou muito esquecido também. Anotado. Mas essa questão aí que vocês tocaram, né, da prática do yoga, João, você é danado mesmo. Eu posso dizer o seguinte, sem sombra de dúvida, isso me ajudou nesses últimos 4 anos. Né? E a filosofia que eu venho aplicando na minha vida, com base na filosofia do yoga, isso já vem há quase 25 anos. Nossa, então, olha, de tanto pensar dessa forma, eu praticamente esqueço da forma que penso. Sim. Então, João, quando João e Denis, quando vocês fizeram essa pergunta para mim, que eu estava à frente da direção, como é que foi a participação do yoga na sua vida, eu posso dizer a você que foi fundamental. Foi fundamental. Ou eu deixaria, acho que sem a filosofia do yoga aplicada na minha vida, ou eu deixaria muitas pessoas doentes, ou eu ficaria doente. Você ficaria. Com certeza, com certeza. Professor, então vamos aproveitar para fazer um link com a prática do yoga, a ansiedade, a questão do suicídio na pós-graduação. Exatamente. Como você começou esse projeto que você fazia ali, voluntário, né? Quero ressaltar que era só levar ali um tapetinho, você estava ali, várias pessoas, você dispunhava de um tempo, né? Que é difícil a gente ver professores com esse tipo de atitude também, né? Como que começou isso e associando esses dois temas que a gente estava deixando passar? Sim, perfeito, João, perfeito. É o seguinte, é que pela filosofia, né, a gente vai aprendendo, não é só você estar calmo por estar calmo ou fazer-se calmo. Na verdade, a calma, ela faz parte, ela começa a fazer parte do seu raciocínio. Então, existe vamos dizer assim, um espaço muito grande entre o que você pensa que vai fazer e aquilo que você faz. E esse espaço grande, que na realidade do tempo ele pode demorar de 1 a 2 segundos, se você não estiver atento a esse espaço de tempo, então você desperdiçou o tempo, você tomou a decisão errada,
Não quer dizer que a gente sempre tome a decisão certa, não tem nada a ver isso. Mas alguma decisão menos absurda, provavelmente a gente não tomaria, né? Em qualquer situação. Então, você falou aí dessa questão da aplicação do yoga é o que eu falei para você, desculpa, sem sombra de dúvida, é como se eu estivesse respirando isso. Então, eu já não uso mais aquela receita, né? No começo, é igual treinamento de você entrar na autoescola para ter a carteira de motorista. No começo é muito mecânico. Sim. Muito mecânico, você tem que ter atenção naquilo que você está fazendo, né? E com a medida que o tempo vai passando, isso vai entrando no seu dia a dia, e você, de repente, você está fazendo alguma coisa, né? Então, igual, por exemplo, você está dirigindo e ouvindo música, conversando com o colega, olhando, prestando atenção no trânsito, ou seja, o cérebro ele já começa a ampliar, né, a sua capacidade de observação. O yoga faz isso com a gente. Né? Infelizmente, o Ocidente desconhece isso, né? E o Oriente, lá principalmente na Índia, a maioria dos indianos nasce com essa filosofia. Né? Então, eles já começam dentro da família a crescer com isso. Não que lá seja uma maravilha, a gente não sabe. Eu nunca fui lá presencialmente, mas eu imagino que alguma coisa tenha a ser consertada. Mas, em termos pessoais, né, quando você abraça uma filosofia dessa, é como se você... Bom, a primeira ordem é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, conhecer um caminho que você vai traçar, a própria agrura da vida, ela faz com que você se desanime, né? E você perca a noção do seu entorno. Então, eu acho que, quando você falou assim, você se dispunha desse tempo, é porque eu via dentro do ambiente universitário justamente isso que você falou, desorientação, falta de apoio, a gente nunca sabe como é que o colega, o aluno. Então, é isso. O foco da sua vontade tem que estar no seu autoconhecimento. Então, uma tristeza que você esteja sentindo no ambiente universitário, seja ele um afastamento da família, um afastamento de amigos, um problema ligado a um vício, um problema ligado a uma desavença na república, a desavença com o professor em sala de aula, isso tudo vai trazendo uma angústia sem tamanho, né? E aí depois, obviamente, é igual uma bola de neve, você nunca sabe onde começou, a questão psicológica envolvida é muito diversa, o indivíduo é diverso. E você aplicar uma receita de terapêutica sobre um indivíduo é o maior erro possível. É uma receita de bolo para resolver um problema terapêutico. Não existe isso. Existe, sim, apoio, você incentivar essa pessoa a reconhecer-se, a reconhecer a situação e, ao mesmo tempo, encontrar ela mesma a forma de sair desse problema. Então, a minha intenção nesse projeto era justamente isso, mostrar que cada um de nós tem um potencial. E o potencial, para a gente se descobrir dessa forma, se conhecer, a meu ver, de acordo com a filosofia que eu estava colocando em prática naquele momento, é a prática do yoga, que não é só a posição você lembra? Eu falava isso em aula, né? Não é só você ter o equilíbrio da postura, não é você coordenar tudo isso e trazer a sua atenção para você mesmo. Então começa assim, é duro, né? Começa com dor no corpo, começa com dor na articulação, e isso tudo te tira do prumo, né? Que sujeito vai ficar sentado numa posição que está trazendo dor no corpo? Imediatamente a pessoa quer se livrar daquilo. Não, eu não quero, mas não é a questão nós também não queremos passar dor, eu também não quero passar dor. Não. Né? Então eu procuro uma postura confortável, como eu falava, tem que ser confortável, senão você começa a se dispersar, e esse não é o objetivo. E agora você imagina, à frente de uma direção, quantas posições desconfortáveis eu passei. Eu posso te dizer, João, você lembra? Numa aula de yoga, cada postura normalmente dura
dura aí de 40 segundos a 1 Um minuto, minuto. né? Por aí. Eu fiz uma postura, um asana, durante 4 anos. Sim, É estando uma à postura frente, né? desconfortável. Desconfortável, né? Desconfortável, e se eu não tivesse esse treinamento, eu teria estourado em algum momento, né? Com Mas certeza. eu consegui, e também outra coisa que me ajudou muito é a prática, que eu acho importante, está relacionada aí com o bem-estar do ser humano, é a prática de uma atividade física, né? Hum. Então, eu me dediquei, nesses 4 anos, também a fazer corridas de 5 quilômetros, Uhum. Tá bem, então, hein, professor? continuei com a minha meu esporte preferido, que é natação. Você sabe que aqui em Araraquara o pessoal é forte nisso. Sim, legal. E de nadar. É uma situação em que você está com você mesmo, seja na corrida de rua, seja na natação. Então, para mim, a meditação... Olha, filho, eu medito até lavando louça. Sim. Tem aquele presépio armado, É. assim, na pia, né? Igual pia de república. Eu não É, importo, não. Eu começo no pequenininho, vou amontoando, organizando, vou limpando, vou fazendo. Pode demorar 1 hora, mas na hora que eu chego e termino, está tudo limpinho. Então, eu sim, falo, a meditação, nossa, é isso. É pegar o problema pelo chifre, ir limpando, lustrando, dando brilho, no final, o negócio está pronto, sim. né? O Legal. mais importante é o tempo que você gasta na ação do que a ação em si. E o tempo e a atenção que você dá para aquilo, né? Igual, Certeza. aí agora vamos linkar a questão aí né, do assunto aí do suicídio. Eu lamento muito que essa situação esteja comum no Sim. ambiente universitário. Veja bem, o ambiente universitário devia ser um ambiente em que você está lá para descobrir, para se Descobrindo a envolver satisfação, né? em plena Pois satisfação, é. como aconteceu É, comigo. É Sim. óbvio que a minha jornada... inclusive faz 30 anos que eu me formei. Ontem, fez 30 anos. Nossa, que bacana. Caramba, Faz legal. 30 anos que eu me formei. E eu passei quase 6 anos em Viçosa, né? Me formei na Universidade Federal de Viçosa. Então, eu O passei professor está 6 anos lá. adiantando uma Uma curiosidade pergunta? minha. Não, uma curiosidade. Eu ia falar, eu nunca imaginei que você era de Viçosa, né? Nunca tivemos essa conversa, né? Mas agora já aproveitamos o link aí, né? Um link do Eu me gancho. formei lá. Na verdade, eu sou de Minas Gerais, eu sou mineiro de Uhum. nascença. Eu nasci em Caxambu, que é no sul de Minas Gerais, a terra das águas minerais naturais. E de lá, né, do Circuito das Águas, de lá eu estudei em São Paulo, uma época, até os meus 19 anos. Meu pai foi transferido para trabalhar em São Paulo, então nós deixamos Caxambu e fomos para São Paulo. E lá eu me formei no ensino médio, no ensino fundamental e médio, e fiz o cursinho e fui prestar o vestibular e passei na Universidade Federal de Viçosa. Aí eu voltei para Minas Gerais. E passei 6 anos lá, depois retornei para São Paulo para fazer a pós-graduação na Unesp de Botucatu, na Faculdade de Ciências E foi Agronômicas. na Unesp de Botucatu que você conheceu a prática do yoga, porque eu estava tentando fazer uma associação numa linha de tempo. Você falou 30 anos formado, mais 25 anos de prática, então não foi durante a época da universidade, né? Foi Não, depois, né? não, foi depois, foi aqui em Araraquara. Foi começando o trabalho, viu o caos e falou: eu preciso me recentralizar, vou procurar uma prática de alguma atividade. Foi isso, então, né? Foi Até a mais ou faculdade menos estava isso, João. perfeito. Foi mais ou menos isso aí. Porque eu cheguei aqui em Araraquara em 97, no final de 97, com uma turma de 70 alunos, né? 2 turmas de 35 no laboratório Caramba. para ensinar botânica, que, na verdade, para o estudo de farmácia, é super importante, mas eu tive que demonstrar essa importância para os alunos. Os alunos estavam um pouco mais, vamos dizer assim, ligados na questão tecnológica do curso, né, onde você tem uma grande, vamos dizer, os alunos se sentem bem atraídos, né? Sim. Tem Na um questão polo muito forte, né? o polo São é muito Paulo forte também, né? nisso. E a questão das plantas exige cuidado, né? Uhum. E Com esse certeza. cuidado, muitas vezes, é complicado. E talvez, assim,
você tenha que tomar uma decisão entre, igual o pessoal, né? Toma um comprimido ou toma um chá, né? Óbvio que as situações são completamente diversas, e o farmacêutico sabe disso, mas ele precisa saber da parte botânica para tomar a decisão, né? E usar, né, a parte botânica como fonte de informações para novos medicamentos. Então, trazer essa consciência dentro para a sala de aula, logo no começo, né? Terminando o doutorado e caindo de paraquedas dentro de uma sala de aula, a situação é muito diversa. Então, a gente, nesse momento, a gente não tem a flexibilidade, a gente vem da pós-graduação para ensinar, né? Com foco no ensino, com foco para você disseminar aquilo que você aprendeu, e aí o negócio pode dar um embate muito grande, porque o aluno, você nunca sabe como ele está, né? E eu entrei aqui, eu era confundido com os alunos, de tão jovem, né? Hoje não mais, né? Com essa barba branca, facilmente eu me destaco. Mas quando eu entrei, pesando metade do que eu peso hoje, praticamente. Nossa, um garotinho. Praticamente pesando, sei lá, 3/4 do que eu peso hoje. Com cabelo, né? Agora a careca está aqui, mas era com cabelo, né? Então não tinha nada de calvície, nenhuma. Jovem, eu me confundia com os alunos, né? Eu cheguei aqui, eu estava com 30 anos, então muito bom. Isso, né? E não tem como você desprender dessas situações quando você começa. E aí, quando a coisa atingiu aí, né? Somente eu precisava, eu sempre fui ligado a essa parte. A gente precisa ter uma base filosófica na vida, senão a coisa perde o sentido. Sim. Então, eu busquei no yoga. Foi a parte que eu mais me identifiquei. Em todas as que eu pude conhecer, as que eu fui atrás para saber se era esse o caminho ou não, essa foi o que eu mais me identifiquei, e ainda me identifico, e continuo ainda nessa questão aí de ajudar as pessoas. Então, a questão do suicídio é um problema a ser encarado dentro das universidades, das faculdades, porque onde já se viu você ter um mundo universitário à disposição do aluno e ele se recusar a isso, então alguma coisa está errada. Está errado. Alguma coisa está errada. Professor, sábado a gente estava trabalhando, né? Sábado eu e alguns alunos fazendo alguns experimentos. Não sei se foi sábado ou foi sexta. E aí, no final, lá pelas 6 horas, a gente pediu uma pizza, sentamos lá, batemos um papo, tudo. Aí num desses momentos que eu falei assim, cara, como tem pessoas que não gostam desse ambiente? Tá entendendo? Aí, às vezes, ao mesmo tempo que eu solto uma frase dessa, eu fico reflexivo. Por que será que essas pessoas não estão gostando desse ambiente? Onde você está ali a todo tempo descobrindo, buscando, sentando em conjunto, debatendo, quase fazendo o que os gregos antigos faziam, sabe? E aquele momento de compartilhar a informação tão interessante. Demis cansou durante o mestrado dele, né, Demis? Nós ficávamos no laboratório, às vezes, até 8, 9 horas da noite, pedia comida, levava comida, batia papo, essa troca de experiência, tomando café com outros alunos também, sabe? A gente tentando criar um ambiente para que seja propício essa questão de eles se apaixonarem por isso, né? Pelo saber. E às vezes eu fico reflexivo nesse sentido será que existe alguma postura correta que vai agradar mais? Uma postura que não, alguma metodologia que não, eu não consigo ainda chegar, eu acho que não tem nada robotizado nesse sentido, e você com 30 anos aí, 30 anos, né? Já por aí. De formado e desde 97, é isso? Você leciona na Unesp? Isso, leciona na Unesp desde 97. Todo esse teu conhecimento, tem algo nesse assunto que você poderia passar para quem nos ouve,
Ou alguma coisa que você tentou e não deu certo, que você não aconselha? Não sei. Você tem algum tipo de curiosidade nesse sentido para saber, Demis, também? Você que está em plena ascensão aí para formação, querendo também ensinar, não sei. O que você acha nesse Eu sentido? vejo assim, você fez uma pergunta muito, muito interessante, João. Ah, eu acho que depende, há uma grande identidade, né, você lembrou aí dos gregos, né, da prática da escolástica, isso era uma coisa muito, muito gratificante você lembrar que há tanto tempo atrás, né, a receita é simples, é aproximação, é participação, né? A receita não muda, a ciência cresce, ela se desdobra, você observa o mesmo fenômeno de maneiras diferentes, é isso. Isso é a beleza da ciência. Mas, a meu ver, é a disposição. Então, você tem que ter a disposição eu vou dizer aqui, do orientador, né, professor, do mestre, seja lá a relação que exista entre quem está ensinando e quem está aprendendo. Então, a filosofia pedagógica mudou muito ao longo desses anos todos, e eu fico muito feliz de muitos nesse país utilizarem, depois isso é uma outra seara para a gente conversar, né? Utilizarem a pedagogia que não foi inventada, mas foi defendida por Paulo Freire. Sim. Tá? Certo, Eu acho que a certeza. base é essa, né? Porque as diferentes filosofias que percorrem o campo universitário, o campo da ciência, vai de identificadores. Então, por exemplo, eu tive, na minha iniciação científica, e em 1987, mais ou menos, a realidade da universidade era outra. Sim. O que era top naquele momento era a monitoria. Era ser monitor de uma disciplina, estar Sim. com o professor daquela disciplina, a todo instante, trabalhando diretamente com o ensino, era o máximo da época que eu estava na universidade. E naquele momento, a iniciação científica não era muito conhecida. Existia, claro, mas a moda do momento era a monitoria de graduação, a monitoria de pós-graduação, e isso na Viçosa era bem valorizado, né? Então, eu parti para a iniciação científica, né, não deixando de gostar da monitoria, que eu também, todo mundo queria ser monitor, mas Viçosa é Viçosa. Quando eu queria ser monitor nas disciplinas de morfologia vegetal, Sim. mas você só poderia se candidatar se você tivesse tirado 9 na disciplina. Nossa. E eu Caramba. tirei 8,8 e 8,9. Meu Deus. Então, eu não pude me candidatar a ser monitor. Mas existiam os outros caminhos, né? Aí é que tá, não fiquei travado nisso. Eu fui procurar outros caminhos para fazer parte desse contexto. Aí eu encontrei o caminho da iniciação científica. E eu tive muita sorte, muita sorte, de encontrar uma pessoa orientadora de iniciação científica que realmente pegou na minha mão e me ensinou o passo a passo da ciência, com toda a paciência, com toda a competência. Legal. Então, essa foi a minha sorte. E eu replico isso hoje, né? Primeiro, em honra ao que eu recebi. Sim, claro. Né? E eu me senti tão acolhido, né? Que não foi outro momento na universidade que me acolheu tão bem quanto esse, por causa da presença dessa minha orientadora. Hoje ela é professora ainda na faculdade, na Universidade Federal de Viçosa, a professora Hermínia. Hoje ela é professora da cultura do café, mas na época ela era pesquisadora na área de nutrição mineral de plantas, a professora Hermínia Martinez. Uma pessoa fantástica que eu levo na minha vida com muito carinho e agradecimento, né, de ter convivido com ela 4 anos. Legal. E ela não poupou nada para a minha formação
e para os meus colegas, que nós também nós dividíamos, né, o ambiente do laboratório. E ela sempre assim, fantástica. E tive outros professores do curso também, pensavam da mesma forma, e eu tive uma convivência muito boa com eles, né, do departamento de fitoquímica, e aí foi. Eu acabei me formando, e quando eu fui para o ambiente da Faculdade de Ciências Agronômicas em Botucatu, eu encontrei também uma correspondência muito forte em toda essa dinâmica, né, no aprendizado da ciência. Então, eu não poderia ser diferente. Né? E com cada um deles, cada um com o seu perfil, nem que todos eram iguais, Claro. não. Né? Cada um com o seu perfil, eu fui coletando aquilo que de bom, né, me servia, aquilo, olha, eu acho que não é legal fazer isso com o aluno, eu acho que a gente vê de tudo. Né? Aí não dá. Aí, de acordo com o que você acredita, em termos filosóficos, acadêmicos, você vai propagando, né? Eu acho que ser presente ainda talvez seja uma dos grandes pilares para a gente conseguir manter esses alunos motivados, talvez. É o que eu tenho percebido e eu não sei, porque em muitos momentos, e eu relembro muito bem da época que eu fiz doutorado, que se eu não tivesse uma orientadora presente, em alguns momentos eu ia ficar simplesmente perdido, né, Demis? Eu não sei. Certeza. Não, e até também, puxando o gancho que o professor Luiz havia comentado, o quão interessante, né, o papel de um grande professor faz na vida de uma pessoa, né, e o quanto ela influencia, até inspira essa pessoa a passar esses ensinamentos para as próximas gerações, né, para as próximas formações, né. Exatamente. Isso é bastante interessante. O meu orientador de mestrado e doutorado, ele é uma pessoa muito séria, né, divertida nos momentos de diversão, presente no momento da orientação, cada qual com as suas características, né? Mas eu pude aprender com cada um deles, né, o momento exato de admirá-los, de entendê-los, né? Em alguns momentos você nunca entende o que está acontecendo com o seu orientador, você não entende. Você fala assim, nossa, o cara ficou louco, né? Tá doido. Tá doido. Professor, Isso acontece. Eu falei para os alunos assim, eu faço muitas autorreflexões, né? Eu falei assim, galera, é o seguinte, vocês pegam o que é de bom que vocês acham que eu tenho e o resto vocês melhorem, joguem fora, porque tem gente tá maluco. Quando você lembra, né? Quando eu tinha lá a equipe de alunos, mestrando, iniciação científica, doutorando, eles ficavam lá naquela sala do laboratório e chegava um aluno de graduação ou de mestrado, né, ou pretendente a mestrado, que queria orientação comigo. Aí eu discutia a questão lá, sou assim, sou assado, né, preparando aí o papel do contrato. Aí eu faço isso também. Antes de você assinar, então faz o seguinte, naquela sala tem um conjunto de alunos lá que já trabalham comigo, você vai lá, pergunta para eles o que você quiser, eles estão autorizados a falarem a verdade, e você pode perguntar pontos negativos, pontos positivos, eles têm a liberdade crítica para falar de mim. Se você voltar aqui e assinar, é porque você está ciente e não foi enganado. Aí eu posso depois cobrar de você porque você assinou um contrato comigo. Então, eu sempre fiz isso com eles. E olha, assim, eu tive muitas alegrias, né? Sim, com certeza. Com essa relação. Né? Eu faço algo bem semelhante também, eu faço uma entrevista e aí eu falo toda a verdade. Tem que fazer isso, é assim, eu sou desse jeito, né? Você vai ter essa flexibilidade, aqui não, mas a partir do momento... E aí, só que eu não mando ele falar com os outros alunos, né? Porque aí vai saber, talvez eu não teria nenhum, né? Então... Não, eles vão falar de qualquer forma. Aí quando chega numa festa... O boato festa, acaba espalhando. Aí chega numa festa, fala assim, com que você trabalha? Eu trabalho com o Luiz Vitor.
Aí, ó, pá. Então, já fala de uma vez no ambiente universitário, já fica livre disso. É verdade. Exatamente. Eu falei, né, Demis? O professor Luiz Vitor é excepcional, assim, eu tenho muita admiração para ele. O que você está achando desse papo? Tá com alguma curiosidade aí? Quer aproveitar para fazer alguma pergunta nessa pausa? Com certeza, não. É só agradecer ao professor também, né, pela presença. E assim, o assunto tá maravilhoso e acho que se deixar aqui, a gente deixa até amanhã. Eu acho que vai mesmo. Com certeza. Professor, só puxando um gancho, assim, saindo um pouquinho, mas não tanto, né, do nosso tema de agora, né? O senhor havia comentado, né, que o senhor é formado em engenharia agronômica, né, pela Universidade Federal de Viçosa. E aí, vendo o teu currículo antes, né, João ter me mandado para a gente ir puxando um pouco de assunto também, né? Como foi que surgiu o interesse pelo senhor pela área das ciências farmacêuticas? Assim, O professor comentou que gostava muito de morfologia vegetal, área, né? Que, por sinal, professor, eu agradeço porque me ensinaram muito bem naquele laboratório, né? Angélica, você, professor André, né? Fiz estágio de docência contigo, né? Não sei se você lembra. Lembro, mas aprendi valiosas lições aí para minha carreira, né? Muito obrigado. Imagina, nós estamos aqui para isso. Fica à vontade aí para responder, Demis, né? Demis, é o seguinte, eu vou contar uma história meio maluca para você. Essa minha aproximação com a farmácia foi uma surpresa para mim, né? Então, desde quando eu falei para você, né, desde a minha formação lá em Viçosa, eu sempre fui apaixonado por morfologia vegetal. Porque as nossas aulas práticas, principalmente de anatomia vegetal em Viçosa, eram 4 horas. Então, das 2 às 6, você ficava no laboratório de anatomia vegetal, tendo aula e fazendo as práticas. E naquele momento, naquela época, não existia como você registrar o resultado das reações que a gente fazia em lâmina, senão por desenho. Então, a gente ficava desenhando, fazendo esquema. Eu era um dos alunos que eram expulsos do laboratório, porque o coitado do monitor tinha que fechar aquele laboratório e filho, sai que eu quero ir embora, eu tenho vida depois daqui, e você não desapega desse microscópio, eu não consigo ter vida, sai daqui. Eu era um dos últimos a deixar o laboratório, por causa que eu me ligava tanto na lâmina e queria registrar aquilo, que eu ficava desenhando. Tanto é que a minha apostila ficou rodando, depois que eu terminei a disciplina de morfologia, minha apostila ficou rodando na universidade, eu recebi ela no último semestre, no último mês da minha formatura. Eu recebi ela de volta. Eu achei que eu não ia receber. E aí eu recebi a apostila, tenho ela até hoje, né, com bastante orgulho, porque foi uma época muito boa da minha vida, né, que essas coisas da morfologia sempre me fascinaram. Então, o que aconteceu? Eu fui para Viçosa, terminei em Viçosa, fui fazer o mestrado na FCA de Botucatu, né, e trabalhando com fisiologia vegetal. Então, para você ser um bom fisiologista, você tem que ter uma base da área muito bem solidificada. E eu consegui isso no programa de pós-graduação que eu cursei, tendo as aulas com os professores da botânica, do departamento de botânica, lá do Instituto de Biociências de Botucatu. O nosso programa de pós-graduação, ele era composto por professores de Jaboticabal, de Botucatu, da área agronômica, e da área básica lá do Instituto de Biociências de Botucatu. Então, eu fiz muitas disciplinas com os professores, né, aos quais eu agradeço assim, de coração tudo que eles me ensinaram, os professores José Figueiredo Pedras, professora Selma Rodrigues e o João Domingos Rodrigues, Carmen Boaro. Então, essa turma que trabalha com fisiologia, com morfologia, a professora Carmen, a professora Denise, daquela época, né? Então, inúmeros outros, professora Rodella, isso era um convívio assim muito rico. E naquele momento,
né, eu vou vivendo lá no departamento de botânica, eu vi um edital que estava sendo divulgado no mural. Naquela época não tinha muita divulgação, não. O negócio Sim. era no mural do departamento. Uhum. Aí tinha o mural do departamento divulgando um concurso para a área de botânica na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E formação poderia ser agrônomo, biólogo, farmacêutico, né, bem aberto. E eu vi e fiquei na minha. Eu estava prestando só para grandes culturas, eu estava na minha área, né? Queria ser professor desde quando eu decidi entrar no mestrado. E não dei bola nisso. Nesse meio tempo, eu estava na sala do professor João Domingos e ele recebia um professor aqui de Araraquara. Caramba. E esse professor de Araraquara era o professor Arildo Bueno Rocha, que era professor de botânica da faculdade. E que eu nunca tinha ouvido falar nem da faculdade, nem do professor. Fui na sala desse meu professor, João Domingos, que praticamente também de orientação de artigos, ele sempre me conduziu a esse ponto. Aí ele me apresentou o professor de botânica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, à época, que era o professor Arildo. E aí o professor Arildo falou, olha, nós estamos com um concurso aberto lá, e tá. E eu, muito educado, professor, que interessante. Eu vi ali no mural, inclusive ele disse, inclusive fui eu que coloquei. Né? Ele falou, eu coloquei uma cópia ali do edital, se você quiser, você pode tirar lá, copia, naquela época era só xerox, né? Só xerox. Tira o xerox e veja se você pretende prestar. Eu, tá, professor, muito obrigado, não dei bola. Óbvio, voltei para minhas coisas, pós-graduação, de doutorado que estava acabando, era laboratório, análise em cima de análise, e o negócio foi passando. Bom, eu tinha recebido também na minha casa em Botucatu, a história é longa, viu, gente? Não, Só são pra você ver aquelas encruzilhadas da vida, né? Isso, só para você saber o tamanho do negócio. Eu tinha recebido uma colega minha de turma, não de agronomia, mas de universidade. Ela havia concluído o curso de biologia lá de biologia em Viçosa. E ela foi fazer um estágio, ela gostava de zoologia. Ela foi fazer um estágio no departamento de zoologia, que era contíguo ao departamento de botânica lá em Botucatu. E ela ficou na minha casa, né? Naquela época nós não tínhamos dinheiro para nada, então quem tinha um pouquinho mais ajudava o outro. Eu acho que ainda é assim. Continua sendo assim. Então, Do mesmo jeitinho. Ela ficou na minha casa durante muito tempo, durante o tempo do estágio. Ela pretendia fazer mestrado também, mas tinha que fazer esse tal estágio lá no departamento de zoologia. E ela chegou em casa correndo um dia, ela falou assim, e aquele negócio, né? Estudante pobre, leva a marmita para poder não gastar o deslocamento da passagem do ônibus. Ela falou assim, Lu, ela me chama de Lu, a gente não vem almoçar, porque eu vou levar a comida e vou ficar por lá, venho só de noite. Tá bom. Quando foi na hora do almoço, essa menina entra desesperada na minha casa, falando, você ainda não fez, que eu tô sabendo, você não fez o concurso, a inscrição para o concurso lá de Araraquara? Falei, Mara, que isso? Imagina, eu não vou fazer isso. Não, você vai, eu vi o edital, tá todo mundo comentando lá que tem um pessoal da morfologia que vai prestar, os orientados do fulano, do ciclano. Eu falei, então, Mara, o que eu vou fazer nesse negócio? Você tá louca? Ela falou, não, eu vim aqui especialmente te incentivar. Eu olhei para a cara dela, falei, tá bom, eu vou fazer. Ela falou, é até amanhã. Nossa. Se você não fizer essa inscrição, eu vou brigar com você. Aí eu falei, nossa, Mara, não vai dar tempo. Ela falou, vai dar tempo sim, que eu sei que você tem currículo organizado aí. Aquelas pastinhas suas lá, verdinha, tudo currículo que você... Ela falou, é tudo currículo pronto. Sabia. Essa era amiga, hein? É amiga mesmo. Rapaz. Ela falou, aquelas suas pastinhas verdes lá, eu sei que é tudo currículo seu, que você está pronto para entrar no concurso. Pega esse negócio e vai fazer a inscrição. E a inscrição tinha que ser feita no local. Aí, no outro dia de manhã, eu peguei o carro, saí de Botucatu, fui até Araraquara, fiz a inscrição, eu era o número 10. Caramba. 10º candidato. Fiz a inscrição, voltei para casa, falei, bom, pelo menos fiz a inscrição, ela não vai ficar mais falando no meu ouvido.
Olha, Imagina, todo dia. Ela já estudou hoje, já estudou hoje, já estudou hoje, já estudou hoje. Aí eu comecei a conversar com o meu orientador, falei para ele que ia fazer esse concurso. Ele, como assim? O que você vai fazer lá? O que é isso? Não sei o quê. Eu falei, não, eu estou estudando a parte básica, lá. Ele falou, e aí ele falou assim, não se preocupa muito, mas tudo bem, vai, estuda, faz o que você quiser. Gente, enfim, aí o concurso foi sendo protelado, acho que eu fiz a inscrição em maio, o concurso só aconteceu em setembro. nossa, Coisa isso foi assim. bom, né? Aí eu continuei estudando, deu um levando tempinho, né? doutorado, adiantando as coisas, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida no ano seguinte, e era uma das últimas vagas que estavam se abrindo para RD/IDP, né? Eu estava vendo lá o Unesp de Botucatu já tendo restrições de contratação lá em Botucatu, isso aí já estava muito mais vivente na vida do pós-graduando. E aí eu falei, bom, então acho que agora eu preciso me aproveitar, né? Aí tá, estudei, rachei estudar e vim fazer o concurso. O concurso demorou 5 dias, né? Porque eram muitos candidatos e tudo. Aí eu só sei que numa segunda-feira eu recebo um telefonema lá da sessão de RH informando que eu tinha passado em primeiro lugar. Eu não acreditei. Caramba. Não acreditei. Eu falei, não, isso é trote. Não é trote. Quero saber, agora eu quero saber o que essa moça ganhou de presente. O que ela ganhou? Sem nada, né? Olha, esqueceu. Sabe o que você vai fazer agora? Acabando essa entrevista, você vai lá no shopping de Araraquara, compra um presente e manda via correio para ela amanhã, onde ela esteja. Fala, olha, me desculpe, eu esqueci, mas você salvou minha vida, tá aqui, ó. Ela ganhou, nós fizemos uma festa em casa quando eu passei, e ela estava morando na minha casa ainda, né? Aí eu falei, olha, ela foi a grande incentivadora. A minha amiga Mara Lúcia Costa, ela é de Barbacena. Hoje ela é professora também. Tem doutorado. Ela fez doutorado na USP de São Carlos, quando eu já estava aqui em Araraquara. Uma pertinho também, contato também. direto. Nossa. Ô, professor, você comentou algo dentro dessa tua história, né? Que a gente ainda escuta isso em todo concurso. A vaga é para fulano, ou fulano vai prestar. E aí, você contando isso de um concurso aí de, sei lá, 15, um pouquinho mais de anos atrás aí, isso ainda se mantém. Por quê? Naquela época, eu fui ainda desencorajado. Se fala tanto nesse desencorajamento? Por que eu fui desencorajado muitas vezes lá em Botucatu? Imagina, o pessoal da professora tal vai prestar, você não tem chance. Eu escutei isso, você não tem chance. Caramba. Eu falei assim, olha, gente, é o seguinte, eu estava quieto no meu canto. Sim. Aí me colocaram no páreo, eu vou correr. E se a gente depender desses burburinhos, né, você acaba não fazendo nada, né? Exatamente. Falei, não, eu vou correr. E olha, 10 candidatos naquela época já era um concurso que tinha muito candidato. Sim. Normalmente era 1, 2, 3 no máximo. Quando eu voltei para casa, falei, nossa, 10 candidatos. Eu falei, nossa, vai ser difícil. Aí, por conta desse número, eu rachei, né? Comi livro de novo. E eu fatalmente, viu, Denis, só para complementar, não foi só essa história do universo que me trouxe para cá, não. Então, com certeza não foi. Nos meus projetos de mestrado e doutorado, eu sempre pedia para o meu orientador que eu pudesse incluir um pouco de morfologia no estudo, né? Que não ficasse só na fisiologia. E ele falava assim, não, mas como é que você vai linkar isso com isso? Aí eu falava com ele, ele falava, tá bom, vai, faz aí o que você acha que deve fazer. Então, eu estudei anatomia de raiz no mestrado, né, associando aí ao que eu fazia, e só que eu não cheguei a incluir nos estudos, mas eu estudei um pouco da raiz da dinâmica, né, da soja. Não era tão relevante assim acrescentar essas informações, mas no doutorado, como eu trabalhei com café,
que é uma planta, né? É uma planta medicinal, mas com características econômicas de Imensa, né? imensas aí, de agrobusiness e tudo mais, né? De Uhum. commodities, desde a época lá da República Velha, né? Nunca Sim. deixou de ser. Exatamente. Então, eu me aprofundei, né, nessas condições de metabólitos secundários, estudando o café. Com a soja, não, porque a soja é uma espécie mais ligada a plantas alimentícias, né? Agora, o café, ele tem essa pegada. Então, no meu doutorado, eu trabalhei com nutrição mineral, com a influência, por exemplo, da falta, a gente trabalha com nutrição mineral, é sempre com falta e excesso, com a falta de zinco no metabolismo radicular de cafeeiro. Então, eu consegui mostrar, provar diferenças morfológicas nas raízes, com a idade, com o porte, e um pouquinho de produtos, de metabolismo secundário, né? Eu trabalhei, assim, ao passant com fenólicos. Então, isso aí me ajudou quando eu cheguei aqui na faculdade a trabalhar, me ajudou muito nessa interface com o aluno, principalmente o aluno, né? Que eu tinha que trazer essa consciência para ele da importância da diversidade das plantas para aquilo que ele estava aprendendo em sala de aula. E o café, a planta do café, o meu projeto de doutorado me ajudou muito. Eu tinha análise de tudo quanto é coisa, né? Tanto da parte metabólica secundária quanto da parte de minerais. Então, fazer essa associação me ajudou muito. Então, além dessa parte aí esotérica, né, que o universo conspirou, vamos dizer assim, eu me reforcei com o próprio projeto, né, de doutorado, que por um acaso, o meu orientador falou, olha, nós vamos continuar estudando a absorção de nutrientes, mas você vai estudar agora no cafeeiro. Deixa a soja para os outros, que você já fez, já está bastante. Tem outros que vão continuar esse projeto da soja, mas eu quero que você trabalhe agora com o projeto do café. E numa parte de adubo foliar. Então, aí foi, né? Professor, esse projeto do café, vocês chegaram a trabalhar em parceria com alguma indústria que produz adubo, por exemplo, para melhorar, ou vocês chegaram a analisar a composição desses adubos, algo desse tipo? Vocês já viram algum trabalho nesse sentido? Já. Naquele momento, João, o meu orientador ele me chamou para trabalhar nesse projeto porque existia o interesse de uma empresa multinacional da Alemanha introduzir uma linha de adubos foliares para cafeeiro no Brasil. Entendi. Então, eu já entrei nesse projeto com esse tipo de orientação. Então, a gente fez experimentos em campo, utilizando diferentes composições dos adubos, não só o adubo químico, mas um adubo químico com quelado, né? Então, aí a gente começou a trabalhar com a questão de nível de quelação do zinco e do manganês, e não era só do zinco, era do zinco e do manganês, né? Então, a gente tinha que estudar a estrutura foliar para que todas as condições climáticas facilitassem a penetração desse adubo na folha, e qual seria a contribuição do adubo que estava no solo para o desenvolvimento do vegetal. Então, era uma coisa bastante geral, né? E o específico ficou depois por conta do meu projeto de doutorado. Até então, era o projeto da empresa, que eu trabalhava com a equipe do meu orientador, fazendo as aplicações e fazendo as análises que geravam dados para essa empresa injetar, né, vamos dizer assim, investimentos no mercado de adubos pro cafeeiro no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Então, eu gostei muito desse projeto, trabalhei bastante, né, pra caramba, tinha que ir no campo, fazer a experimentação em campo, que é muito, muito difícil, talhões enormes, diversas fazendas, a gente tinha, acho que eram 4 ou 5 fazendas que recebiam a implementação do experimento, e não era só com café, tinha laranja e limão, então era laranja, limão e café. Interessantíssimo. Sabe por que Isso tudo no campo, professor? Tudo no campo, e depois de fazer a experimentação, a gente tinha, nutrição mineral é assim, né?
Você aplica uma coisa, aí tem um tempo para fazer a amostra, tempo A, B, C, D, E, F, e numa cultura perene, isso demorava meses, né? Então você tinha que ir ao tempo, implantar, que era o tempo zero, e depois de tempos, a cada, sei lá, 30 dias, 35 dias, eu passava nesses mesmos talhões que foram aplicados e coletando determinadas folhas, trazendo para o laboratório, executando as análises, depois fazendo a interpretação dos resultados juntos com o meu orientador. Sabe, professor, eu faço essa pergunta às vezes, e porque a ciência ela é muito atacada no Brasil, né? E assim, muitas pessoas não sabem o que a universidade, o que dentro da universidade se faz também para melhorar a economia. Eu costumo falar que sem um país sem inovação, sem pesquisa forte, ele não consegue ser independente, né? Ele não consegue riqueza. E a gente vê mais um exemplo aqui na sua fala, né, de como nós que estamos dentro da academia estamos sempre pensando em melhorar, independente da área, né? Seja na robótica, seja em qualquer tipo de engenharia, seja na agropecuária. E esse projeto nosso ele tem um pouco desse intuito, que as pessoas também conheçam o que nós fazemos. E a gente está falando de uma pesquisa que o senhor desenvolveu no seu doutorado, o senhor já orientou vários outros alunos ao longo do tempo também, visando esse tipo de trabalho. Então, é gratificante ver e tentar divulgar essas pesquisas, né, para as pessoas do Brasil aqui, que eles possam estar também refletindo sobre a nossa posição dentro da universidade, né, porque a gente trabalha muito e é muito árduo o nosso trabalho e a gente muitas vezes não é reconhecido por isso, né. Então, é um orgulho aí, um prazer estar conversando contigo nesse sentido, você ter disponibilizado esse tempo também, né, professor? Muito obrigado mesmo. E vamos continuar, você ainda tem mais um tempinho para ficar com a gente, hein? Uns 15, 20 minutinhos, como que você está com a sua agenda aí? Estou então, aqui. Vamos lá. Estou aqui no agora. Vamos. Assim, sabe, o duro quando a gente já conhece entrevistar, tem algumas coisas que a gente vai puxando mais para o lado da fofoca também, né? Eita! Então, assim, né, eu aprendi muito contigo naquele estágio de docência que eu fiz, porque eu entrei na universidade, eu vim de uma universidade particular, e eu cheguei, depois eu fui para o mercado de trabalho, e quando eu entrei no meu mestrado, eu realmente... Leila foi doida de me aceitar como aluno, porque na época eu não sabia nem o que era um laboratório, né? Então, assim, cheguei lá, não sabia nem usar o Word, escrever nada. Eu lembro que o primeiro relatório que eu mandei para ela, ela falou: João, isso aqui não tem nem cara de relatório, para não dizer a palavra que ela utilizou, né? Peça para os alunos te ensinarem a usar esse programa e tal, né? Mas hoje eu posso dizer que eu aprendi algumas coisas e graças a vários professores que fui cruzando dentro da Unesp, eu sou muito grato, né? E um deles foi o senhor e o professor André, porque eu fiz um estágio de docência no meu mestrado com vocês, né? Na disciplina de farmacobotânica, e no estágio de docência a gente precisa dar uma aula. E eu nunca tinha feito uma apresentação na minha vida, gente, para falar para um monte de aluno da Unesp. Imagina o desespero, né? Pois eu dei minha aula lá, a aula tinha 50 minutos, eu dei a aula em 25 minutos, então também eu faço esse relato para que as pessoas não se desesperem, a gente melhora com o tempo, mas a gente precisa de uma pessoa para nos orientar, né? E eu lembro que o professor André foi lá, ele começou a complementar a aula, fazer um bate-papo, fazer umas perguntas para mim, eu ia respondendo, sabe? Ele me tirou daquela situação com um jeito tão bacana, e isso me marcou muito, né? Então, assim, e essa nossa conversa vem mostrando que você tem esse tipo de perfil de orientação. Eu queria saber por que vocês têm esse cuidado com os alunos que fazem o estágio de docência. Fale um pouco mais dessa... Você remeteu lá a tua professora que dedicou tempo a ti, né, a formação, mas por que nós temos que cada vez mais ter cuidado com esses alunos que estão começando nesse sentido?
Tem mais alguma dica além dessa? E eu queria fazer esse relato para ti, né? Porque para mim foi algo que me marcou muito ter feito aquele estágio de docência com vocês, diferente de muitos outros que eu vejo, onde essa supervisão talvez falha, né? Então, não quero apontar nada, né? Mas assim, eu fui muito feliz, acertei em ter escolhido vocês para fazer meu estágio de docência, com certeza. Naquele momento, talvez fosse outro professor, eu teria desistido, né? Dependendo da conduta. Algumas coisas nesse sentido que é muito chato e também acaba gerando mais ansiedade no aluno, né? Mais questões de depressões e tal. Então, assim, eu agradeço imensamente de ter escolhido vocês e a postura de vocês talvez me fez persistir nessa área e eu ter melhorado tanto quanto eu ainda tenho que evoluir, mas já melhorei muito, né? E agradeço demais. E a fofoca vem dessa época, porque é algo que eu achava muito curioso. E era aquele sino que você tinha de meditação, né? Você sempre uma pessoa muito evoluída. Quando Que os isso, João? alunos tinham algum comportamento ali que não lhe agradava, talvez, você apertava delicadamente aquele sininho, aquele som propagava-se pela sala, né? Por que um sino de meditação e como que é isso? Ainda existe essa fofoca, esse fato que não é uma fofoca, né? Você ainda mantém essa tática, professor? Como que está a situação hoje em dia, apesar da pandemia, né? Não sei se os protocolos já permitiram a volta, mas o senhor ainda adota essa tática? O João, eu adoto essa tática, o sininho fica lá em cima da mesa. Então, quando os ânimos estão muito alvoroçados, não adianta a gente ficar chamando, batendo palma, né? Aí você tem que ter uma forma mais civilizada de chamar a atenção da turma, né? Não precisa ficar gritando, nem, dá a cadeira aí, senta. Não. Na hora que bate aquele aí o aluno fica assim, da onde está vindo esse som? Quem que Onde vem tá esse som, fazendo? né? Então, aí a questão é essa, né? Quando você quer falar para uma turma, todos estão falando ao mesmo tempo, não adianta você falar mais alto. Então, tem que usar algo diferente. E quem é que faz um som diferente nesse momento? Naquele momento é o sininho. Então, eu bato o sininho lá, todo mundo olha e aí sim a comunicação se restabelece. É uma forma de um silêncio temporário, né? Só isso. Porque aula prática de farmacobotânica tem que ser na conversa, não adianta você ficar, né? E aí, obviamente, no momento que você precisa retornar a atenção para dar um recado para a turma, que é importante, ou para a prática, ou para o estudo que eles estão realizando, aí eu usava o sininho para eles saberem que era importante. Sim, foi show, show demais. E aí, Demis, algum fato aí que você gostaria de comentar das nossas conversas no bastidores? Como que tá? Para a gente começar a com puxar certeza. para o final aqui, né? Que já estamos 1h30 já de bate-papo. Nossa, já passou tanto tempo assim. Eu nem vi. Inclusive, professor, é só para confirmar uma outra fofoca, dessa vez Eita, não foi minha fonte, mas nossa, quanta fofoca, João eu que não passou. sabia dessa. Agora a fofoca, tal do João fofoqueiro, viu? Tô vendo. Em relação a que o João havia comentado que o senhor tem um Fusca verde. Confirma ainda essa história? Confirma. Andei com ele hoje, João. A gasolina tá um absurdo, mas eu tenho que andar com ele, senão ele não para. Senão ele para, né? Senão ele para. Demis, o ano que vem não, 22. Em 23, o Fusca vai completar 50 anos. Ele é de 73. Caramba! 73. Um dos meus primeiros carros foi um Fuscão 69. Olha só, mais velho. Eita! Rapaz, mas não era igual o teu não, viu, professor? Aquele lá, você tinha que andar com 2 litros de óleo já de reserva para trocar à noite.
que a aposta formava. Não, Nossa, o meu é velhinho, mas ele não usa fralda. Não. Ele tem um coração, ele tem um coração bom. O fígado está Sobra- funcionando, tá o pulmão funcionando. também. tá tudo em cima, então. Tá tudo em Mas- cima, ele tem um ronco legal. É assim, esse Fusca foi herdado pela minha esposa, do pai dela. E eu mantenho, né, esse Claro. Fusca desde que, na verdade, foi o primeiro carro da família dela. Então, em 73. Não o primeiro, mas o primeiro Fusca. Eles tiveram outros, né? O Gordinho, o Dolfini, Sim, mas o primeiro carro da família, assim, do Fusca foi esse. foi esse. Depois, como a família dela era família formada por professoras, as irmãs do meu sogro, cada uma tinha um. Então, na frente da casa deles, eram 5 irmãs. Na frente da casa deles, era um estacionamento de Fusca. Nossa, Era meia dúzia de Fusca parado lá, sem brincadeira, 6 caramba. Fuscas Caramba. estacionados na frente da casa deles. Hoje já venderam todos, né? O único que ficou foi esse. Foi esse verdinho que eu tenho. E os apelidos são imensos, né? Abacaxi, abacate, alface, ervilha, Horácio. Carinhosamente, é o Fusca mais querido da Unesp. Inclusive, teve uma turma minha que um dia o porteiro lá da faculdade chegou na minha sala e falou: professor, o senhor precisa ir lá no estacionamento ver uma coisa que aconteceu com o seu carro. Ai, Eu meu gelei, né? Eu falei, meu Coração Deus. parou, viu? Parou. Eu falei, bateram no carro. O que eu vou fazer? Aí cheguei lá, olhei assim, fui chegando, aí eu vi que tinha um camarada filmando assim, eu falei, o que é isso, gente? Fui andando, aí quando eu olhei, os alunos pegaram um jornal, Nossa. empapelaram o carro inteirinho, Nossa. cobriram roda, para-choque, mas inteirinho, tava aquela pelota assim de papel. Aí eu falei, mas gente, o que é isso? É trote? Não, professor, nós estamos embalando para ver se ele amadurece. Amadurece. Meu Deus do céu. Não, eu vou te falar, viu? Ô, molecada. E tem vídeo. Eu fiquei assim, olhando, o que fizeram com o carro? Ó, se você tem esse vídeo, posta aqui no canal, somos Eu todos não tenho. científicos, marca a gente. Mas às vezes vem um aluno aí que esteja nos ouvindo, se tiver o vídeo, manda, compartilha, vamos jogar no YouTube esse vídeo. Sabe quem deve ter? O Escobar. O Escobar Pronto, deve o ter. Escobar. Ele tá como Escobar técnico lá ainda, né? Ele tá, o Escobar. O Escobar, inclusive, ele tirava umas ondas comigo em sala de aula, quando aluno da graduação, fez desenho de mim, dando aula. Ele tirava uma onda comigo incrível. Esse Escobar não existe. Mas bom demais, bom demais. Professor, muito bom, considerações finais aqui. Eu quero agradecer novamente toda a sua simpatia, seu carinho e o comprometimento com a educação, né? E como transmissão, como uma pessoa que transmite conhecimento para os alunos, né? Eu sou a prova viva aí que realmente o seu trabalho ele cativa a gente, nos cativa, nos faz querer se espelhar em algumas características que você deixa, né, como professor, como brilhante professor que é. O senhor também é um pesquisador, é um cara apaixonado aí pela universidade e pelo teu curso, pela tua disciplina. E a gente precisa de muito mais pessoas assim, né, que honrem o público também, né, a universidade pública que esteja lá para trabalhar, para se dedicar. Então, muito obrigado por você estar fazendo com maestria o seu serviço, e eu só tenho que agradecer você ter aceito e estar participando aqui desse momento com a gente, que para mim foi muito gratificante, né? Que falar contigo, mesma pessoa, mesmo jeito, aquele bate-papo descontraído, um monte de sentimento, um monte de saudosismos que vem na nossa mente, né? Então, assim, obrigado.
minhas considerações finais são essas, desse bate-papo. Espero que os nossos ouvintes aí gostem também e que conheçam um pouco mais essa figura especial, né, que é o professor Luiz Vitor Silva do Sacramento. E aí, Demis, considerações finais desse bate-papo? Não, só agradecer o professor Luiz pela presença e pela disponibilidade, né, em conversar um pouquinho com a gente, compartilhar suas experiências e essas histórias emblemáticas, que eu ainda estou com a história do Fusca em jornal na minha cabeça. Você está pensando, obrigado, por que nós não pensamos em fazer isso com o professor aqui, né? Então, certeza, né? Olha, isso aí deixa em off. Isso aí deixa em off. Rapaz, na verdade, para mim ainda falta assunto, mas vamos deixar isso para um outro momento, né? Queria saber um pouquinho mais sobre o Horto também, outras coisas aí, mas a gente volta a conversar com certeza, vai ser assunto para um outro momento. Professor, passo a palavra para você fazer suas considerações finais, deixar sua mensagem para quem nos escuta, né, para os alunos, para os professores, para a sociedade nesse momento tão difícil também de pandemia. Fique à vontade. Tá bom. Ô, João, mais uma vez quero reiterar o meu pedido, o meu agradecimento pelo pedido que você me fez para estar participando desse projeto. Só elogios, uma iniciativa fantástica que você está desenvolvendo aí na universidade, e o que precisar de apoio aqui da minha parte, você terá sempre, né? Você sempre foi um aluno muito, muito querido para nós, para mim, professor André. Convida o André, você vai gostar muito. Com certeza. Convida o André para ele vir aqui. Com certeza. Ele vai falar de projetos maravilhosos aí que a gente está fazendo em parceria. O duro que vai dar briga, né? Ele é corintiano, sou São Paulino, tinha aquela guerra ali. Esquece isso! Eu não sou nada. Eu não sou nada, então. Então tá certo. Tá, mas eu vou convidar, sim, vai ser um prazer mesmo. Vai ser muito, acho que ele vai gostar muito. Esse tipo de divulgação informal e, ao mesmo tempo, contando verdades, algumas fofocas também, né? Ninguém é de ferro, né? Uma receitinha de bolo vai bem também. Com certeza. É para dar audiência. Então, e tem tantos assuntos que estão relacionados aí com a farmacognosia, com a farmacobotânica, hoje em voga na mídia, que seria muito interessante aí para os alunos, principalmente da região onde vocês estão, né? Só uma palhinha. Eu e o professor André estamos começando a trabalhar com as plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, e partindo aí não só para a utilização, mas para o estudo e para ajudar no registro, né, da espécie como uma PANC. E também o professor André conduz aí um dos projetos pioneiros aqui da faculdade de Ciências Farmacêuticas na questão da cannabis medicinal. Então, sim, nós estamos buscando aí as alternativas, né, para a saúde, ou descobrindo fatos, investigando a parte das PANCs e, ao mesmo tempo, fazendo o mesmo tipo de desenvolvimento de projeto de pesquisa com a cannabis medicinal. Vai ser interessante, são assuntos que atraem, né, a curiosidade de muitos, né, e a gente tem a oportunidade de aplicar nessa curiosidade as questões da ciência. Com certeza. E de tudo aquilo de sério que a ciência farmacêutica tem que trazer para a população, né, que, no final das contas, todo esse esforço que a gente faz de aprendizado, de ensino, para que a população possa desfrutar de um profissional de qualidade, né, como vocês que passaram por esse processo puderam perceber o quanto é importante nós estarmos prontos para o atendimento da comunidade, né? E a universidade, em determinados momentos, às vezes perde um pouco essa linha, né? Mas no frigir dos ovos é exatamente isso que a gente faz, trazer, né, o que mais correto, o mais testado, o mais protegido dos projetos de desenvolvimento para poder levar para as comunidades, como orientação, e isso é o papel do farmacêutico, né? É o papel
do agente de saúde, do agente de alimentação. Eu me coloco bem no meio entre alimentação e saúde, né? Na minha profissão, a gente se preocupa muito com isso. E é aquele tal negócio, né? Sempre voltado para a multidisciplinaridade, para a interdisciplinaridade. E hoje em dia, né, nós tocamos aí na questão pessoal, dos estudantes, universitários. Isso não ocorre só, né? Infelizmente está assolando aí a nossa sociedade, dando um sinal para a gente de que muitas coisas das ciências humanas estão ficando no esquecimento. Uhum, sim. Né? A gente tem que começar a pensar nisso também, para que... E todo professor é um agente também das ciências humanas, então a gente precisa ter esse contato humano, esse desenvolvimento humano, porque senão nós não estamos trabalhando com máquina, nunca vamos trabalhar com máquina, as técnicas são duras, mas quem faz a participação humana do processo é o pesquisador, é o professor. Mais o professor do que o pesquisador. Sim. Então, a gente que está na profissão de ensinar, de conduzir, de fazer todo esse processo, nós temos que ter essa lida humana, né? Esse olhar para o humano. E porque o aluno é o estudante, o aluno é a nossa forma de garantir o futuro, de trabalhar para o futuro, é fazendo isso. E nós somos parte desse processo lá no passado, estamos fazendo parte dele agora, e se a gente quer que isso foi muito bom para a gente quer passar para o nosso aluno para que seja bom para as gerações futuras, né? Esse é o papel do professor. Eu sempre estou falando aqui para os alunos, assim, eu falo, um professor ele tem que estar sempre se reciclando e sempre entendendo o papel dele dentro da sociedade, porque um professor que ele é desmotivado, que ele não busca se aperfeiçoar, que ele não busca se reciclar, ele causa um estrago muito grande, porque imagina, você vai ensinar 100 alunos no ano, em 30 anos de serviço, e aí quantos profissionais você não está colocando no mercado, ou quantos outros professores não vão adotar o teu mesmo pensamento, que isso vai virando exponencial, sabe? Sim. Então, a gente está com esse papel aqui, agradeço demais tentar sempre fazer reflexões junto com os professores também, porque muitas vezes não é transferir responsabilidade somente para os alunos, porque eu vejo eles como o lado mais frágil, às vezes, sabe? E a gente, com todo o saber, todo o conhecimento, nós temos que tentar achar maneiras de... É óbvio que nós também temos nossas fragilidades, né, professor? Nós temos nossos problemas, nós somos seres humanos também, mas nós estamos aqui tentando, como pessoas que já têm um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência, que vê tantas personalidades distintas dentro de uma sala de aula, tentar sempre buscar aí ideias para otimizar o processo e, quem sabe, deixar também uma ajuda aí para a sociedade, né? Então, muito obrigado mais uma vez. E obrigado pela acolhida, pela presença. Denis, adorei te conhecer. Prazer foi todo meu, professor. E obrigado pelo companheirismo, né? Eu acho que resume bem essa palavra. E estou aqui pronto para uma nova participação, se for necessário, se vocês quiserem, enfim. Com certeza será. Para o que for preciso, tá bom? Muito obrigado, professor. Então, pessoal, Obrigado, vocês professor. estão ouvindo, né? Siga nosso canal, inscreva, compartilhe esse vídeo e qualquer dúvida, mande mensagem nos comentários. A gente fica por aqui hoje e até uma próxima. O STCcast, o podcast voltado aí para a comunidade acadêmico-científico. Um abraço a todos. Tchau, tchau.